A Comissão de Constituição e Justiça do Senado acelerou os trabalhos e aprovou o pacote anticrime. O projeto de lei que permite a execução da pena após a prisão em segunda instância também foi aprovado, mas deve ficar parado por causa de um acordo. O pacote anticrime nem estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas após um acordo, a proposta foi colocada como o primeiro item da sessão e o texto foi aprovado em votação simbólica. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer a comissão favorável ao projeto e contrário às emendas. O texto sugerido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, estava recém-chegado ao Senado, já que foi aprovado pela Câmara na semana passada. A proposta reforça o combate ao crime através da mudança no tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos e do aumento de penas e da lista de crimes considerados hediondos. Alguns pontos importantes foram retirados da proposta pelos deputados e os senadores não tentaram reincluí-los para evitar demora na tramitação. 80% do pacote anticrime preservado. O plea bargain, que é um ponto polêmico, a gente pode incluir isso após a excludente de ilicitude, outro ponto que ficou muito polêmico, a gente vai colocar isso num projeto de lei. Por meio do Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que vai pautar o pacote anticrime no plenário amanhã e que espera a aprovação sem mudanças. Se isso acontecer, o texto já segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Logo depois da votação do pacote anticrime, a CCJ do Senado retomou as discussões sobre o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a execução de penas após a condenação em segunda instância. O texto foi aprovado por 22 votos a 1. Como a proposta aprovada é um substitutivo, ele terá que passar por uma nova votação na CCJ, que já está marcada para amanhã. Depois disso, será aberto um prazo de 5 dias para que os senadores apresentem um requerimento pedindo que o texto passe pelo plenário. Esse pedido tem que ter no mínimo 9 assinaturas. Se isso não acontecer, o texto segue direto para a Câmara, colocando toda a responsabilidade no colo dos deputados. O cumprimento de pena após segunda instância, esse precisa de um debate maior e nós deveremos levar esse debate para o plenário do Senado da República. Mesmo que o texto do Senado chegue à Câmara, ele ficará parado por causa de um acordo. A ideia é que os deputados deem em andamento a própria proposta, que altera a Constituição para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O texto está em uma comissão especial, que decidiu convocar audiências para o ano que vem. O relator, deputado Fábio Tradi, promete entregar o parecer entre fevereiro e março. Nós vamos ser céleres, mas também não vamos ser inconsequentes. Tanto o nosso projeto de lei tem que avançar na Câmara, quanto a PEC vinda da Câmara tem que ser analisada pelo Senado Federal. Foi sempre assim, caminhou bem a democracia e nós sempre conseguimos lá na frente avançar no melhor texto. Todas essas medidas anticrime e contra a violência, aí incluindo a prisão após o julgamento em segunda instância, estão sendo alvo hoje de uma intensa pressão popular para aprovação. No entanto, fica a dúvida se realmente a maioria dos parlamentares quer essas medidas, porque algumas dessas medidas os atingem ou poderão atingi-los. A gente percebe isso porque o processo legislativo está lento, confuso e a todo momento aparecem novas sugestões, discussões, obstáculos que aparentemente, como diria o saudoso Chacrinha, vêm mais para confundir do que para esclarecer.